Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje estou trazendo para vocês o passo a passo da prensagem de um bolo. Espero muito que vocês gostem. Em outro vídeo, eu vou estar trazendo a blindagem e decoração desse bolo que vai ser no tema Pop It. E só lembrando, gente, para quem não for inscrito ainda no canal, já se inscrevam, deixem seu like, ativem o sininho das notificações, para vocês não perderem nenhum vídeo que eu postar aqui. E partindo para a montagem, eu tenho aqui um bolo de 30 centímetros, massa de chocolate amanteigada. Olha só, gente, que massa maravilhosa, super fofinha. Gente, eu gosto de fazer a prensagem na mesma forma que eu asso o bolo. Forro a forma com um plástico, pode ser saco de congelamento, facilita bastante na hora de retirar o bolo. E aqui eu vou cortar o bolo 2 vezes, ficando assim com 3 fatias dessa massa. Coloco o primeiro disco de massa na forma e ajeito bem o plástico. Dessa forma, para que fique bem uniforme e o plástico fique bem retinho. Dessa forma, gente. Depois, venho com a calda de leite condensada e água e molho bem a massa o suficiente para o bolo ficar úmido. Gente, não molhem demais para não correr o risco do bolo de vocês ficar vazando depois. Se vocês molharem demais, quando vocês forem colocar a decoração, esse bolo vai correr o risco de ficar vazando por baixo. A água, ou seja, a calda que vocês colocarem, ela vai ficar saindo por baixo do bolo e isso não é legal. Esteticamente falando, se o bolo de vocês vão ficar horrível, porque vai ficar saindo essa água toda por baixo. Venho agora colocando o recheio, mais ou menos de 7 a 8 colheres de sopa. Esse recheio eu já ensinei para vocês em outro vídeo, é o recheio de Prestígio zero lactose. Coloco dessa forma, pessoal. As colheres de sopa que eu coloco, elas são bem generosas, porque eu gosto sempre que meu recheio fique bem generoso. As camadas fiquem com bastante recheio. E agora vou espalhar bem, para que fique bem uniforme, para quando eu for cortar esse bolo, ou seja, para quando o cliente for cortar o bolo, as camadas estejam bem parecidas. Espalhem bem, gente, esse recheio, para que não venha ficar um lado mais alto e outro mais baixo. Para que esse recheio fique todo retinho, todo certinho, e vocês não venham ter problema com o bolo de vocês quando vocês forem desenformar. Principalmente que o bolo é em cobertura de pasta americana, para não ficar um lado mais alto do que o outro. E agora, coloco o segundo disco de massa, dessa forma, sempre tendo a preocupação de ajeitar bem, para que a massa fique bem retinha. E venho ajeitando o plástico para que não fique por dentro da massa. É muito importante, pessoal, que vocês estiquem bem esse plástico para que ele não entre ou fique por dentro da massa e daí vocês venham a ter problema na hora de desenformar esse bolo. Dessa forma. Venho mais uma vez com a minha caldinha de leite condensado com água e rego bem o bolo. Só lembrando, gente, que vocês não reguem demais esse bolo, para que no final vocês não venham a ter problema dessa calda ficar vazando por baixo do bolo. E aqui eu já coloquei a minha segunda camada de recheio, sempre tendo a preocupação de espalhar bem esse recheio para que ele fique bem uniforme e seu bolo fique todo por igual. Dessa forma, gente, vocês não vão ter o problema de quando vocês forem colocar a cobertura do seu bolo, ele fique um lado mais alto e outro mais baixo, para que ele fique todo por igual. E agora, venho com o terceiro disco de massa e coloco na forma, sempre ajeitando bem. Gente, não é para ficar apertando a massa,
É só para ajeitar, para que dessa forma fique bem uniforme, o bolo fique bem retinho. Não precisa ficar apertando, porque senão vai correr o risco do bolo de vocês ficarem solados. Agora venho mais uma vez com a caldinha de leite condensado com água e venho regando no bolo o suficiente só para que seu bolo fique úmido. Não precisa molhar demais, gente, ressaltando que vocês tenham sempre esse cuidado para não colocar calda demais. Depois que coloquei todas as camadas de massa e recheio, vou ajeitando o plástico para que cubra toda a parte de cima do bolo, não deixando nenhuma parte descoberta. Dessa forma, gente, vocês não podem deixar nenhum espaçozinho descoberto, para que seu bolo não venha pegar cheiro nem odor de outros alimentos que estejam dentro da geladeira. Dessa forma, gente, sempre colocando as pontinhas para dentro do bolo. Em seguida, pessoal, vocês vão levar esse bolo na geladeira por no mínimo de 8 horas ou de um dia para o outro, para que o bolo ganhe estabilidade e fique seguro para receber a cobertura. Dessa forma, gente. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. Tchau!